Você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Aquelas que parecem inofensivas, que sorriem e até te abraçam? Aquelas que, à primeira vista, estão em harmonia com tudo à sua volta, mas que no fundo têm algo mais a esconder? Ou, talvez, você acha que pode identificar rapidamente quando alguém é tóxico? Aquele comportamento pesado, a energia densa, as palavras que ferem sem que você perceba. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro perigo não vem de onde você imagina? O pior não é o óbvio. O maior inimigo não se apresenta de forma escancarada. Na verdade, ele se disfarça de bondade, de gentileza, de carinho. Muitas vezes dentro da própria família. O perigo está naquilo que você não vê, no inconsciente de quem está ao seu redor, no campo invisível da psique humana, onde as dinâmicas mais destrutivas se escondem, à espera de uma brecha para invadir sua mente. E esse território, meu amigo, é mais perigoso do que qualquer comportamento explícito. Porque, ao tentar se proteger dos vilões evidentes, você acaba abrindo a porta para algo muito mais profundo. Algo que não é apenas exterior, mas que entra sem que você perceba, atravessando as fronteiras da sua própria consciência. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dedicou sua vida a estudar essas forças ocultas. Ele foi o primeiro a revelar que, na maioria das vezes, não somos donos de nossos próprios pensamentos e ações. E isso não se aplica apenas a você, mas a todos ao seu redor. E é aqui que reside o perigo real. Porque quando alguém não enxerga a sua própria sombra, ela acaba sendo projetada sobre você. E você, sem perceber, se torna o recipiente dessa escuridão. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas agora, pense bem. Quantas vezes você se sentiu drenado emocionalmente depois de conversar com alguém? Ou já foi acusado de algo que não fez? Já se viu na posição de salvador de um drama que nem sequer era seu? Jung nos explica que isso é um processo chamado projeção, um mecanismo inconsciente onde a pessoa projeta no outro aquilo que não consegue ver em si mesma. E quando isso acontece, você deixa de ser você. Você se torna um símbolo, um reflexo, uma fantasia. Pode ser o vilão, o herói idealizado, ou até mesmo o culpado de algo que você nunca fez. E o mais assustador de tudo, você nem percebe que está sendo arrastado para esse jogo psicológico. Acredita que está ajudando, que está sendo empático, que está sendo maduro. Mas na realidade está se afundando em um campo psíquico que não é seu, tentando resolver conflitos que não lhe pertencem. E tudo isso sem nem ao menos saber. E o que é ainda mais perverso é que isso não vem de pessoas com más intenções necessariamente. Jung deixou claro que o maior perigo não está nas pessoas conscientes do mal que causam, mas naquelas que estão cegas para a própria escuridão. Elas estão alienadas de sua própria psique, dominadas por máscaras, traumas, complexos e desejos reprimidos. E esses indivíduos não são maus, mas são perigosos. E o pior de tudo, esse perigo é silencioso. Ele não invade a sua vida de forma agressiva. Ele entra lentamente no silêncio das palavras não ditas, nas acusações veladas, nos silêncios carregados até você começar a duvidar de si mesmo. E quando isso acontece, você começa a perder o contato com a sua própria realidade psíquica e, sem perceber, se torna parte da sombra de outra pessoa. Agora, pense em suas relações. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Pode ser na sua amizade, no seu trabalho ou até dentro da sua própria família. E você muitas vezes se culpa. Você começa a achar que há algo errado com você. Mas a verdade é que não há nada de errado com você. O que está acontecendo é que você está sendo usado como um veículo para o inconsciente de outra pessoa sem nem perceber. E é isso que vamos explorar aqui. Vamos expor
um a um os 6 tipos de pessoas que Jung identificaria como emocionalmente perigosas. Não porque agem com maldade, mas porque são governadas por forças internas que nem elas mesmas entendem. E é isso que as torna tão destrutivas. Usaremos as palavras e os conceitos de Jung, baseados em obras como Ion, O Ego e o Inconsciente, e Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, para ajudá-lo a reconhecer esses perfis. Mas mais do que isso, vamos abrir seus olhos para uma realidade ainda mais inquietante. Talvez, só talvez, um ou mais desses perfis esteja presente dentro de você também. Agora, respire fundo. O que vem a seguir vai mudar a forma como você vê as pessoas ao seu redor e até como você se vê. Mas seja avisado. Depois de ouvir isso, você nunca mais verá os outros, nem a si mesmo, da mesma forma. Vamos começar com o primeiro tipo, o manipulador inconsciente. Imagine estar perto de alguém que te culpa por tudo o que sente, que transforma sua presença em um gatilho, fazendo você se sentir responsável por emoções que você nunca causou. No início pode parecer uma pessoa sensível, profunda, até frágil. Mas com o tempo, você começa a perceber que está sendo puxado para um campo de batalha emocional que não é seu, e onde você já entra em desvantagem. Isso, meu amigo, é o manipulador inconsciente. E o que torna esse perfil tão perigoso? O fato de que ele não está ciente de suas próprias feridas, mas projeta tudo isso sobre os outros, como uma forma de sobreviver psicologicamente. Jung afirmou que o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E muitas vezes, esse destino tem um nome, um rosto, e está sentado à mesa com você. O manipulador inconsciente é uma pessoa dominada por conteúdos reprimidos, traumas não integrados, pedaços emocionais não resolvidos. Em vez de olhar para dentro, ele mira em você, transformando você na tela onde projeta seus próprios conflitos internos. E como você pode reconhecer um manipulador inconsciente? Eles frequentemente se posicionam como vítimas. Tudo o que acontece ao seu redor é culpa de outra pessoa. Se eles ficam com raiva, é porque você provocou. Se estão tristes, é porque você os desapontou. Se sentem inferiores, é porque você se sente superior. E essa distorção é tão sutil que, com o tempo, você começa a se questionar: eu realmente fui insensível? Eu disse algo errado? Será que sou eu a pessoa tóxica aqui? E assim, a manipulação acontece sem um grito, sem um pedido direto. É tudo emocional, inconsciente e, o pior, absolutamente eficaz. O mais traiçoeiro desses manipuladores inconscientes é que, muitas vezes, eles são extremamente carismáticos. Eles têm uma aura de sensibilidade, uma intensidade emocional que nos atrai. Isso cria uma armadilha. Você acredita que pode ajudá-los, curá-los, compreendê-los de uma forma que outros não conseguem. Mas o que você está fazendo, na verdade, é sacrificando sua própria saúde psíquica, tentando resgatar alguém que se recusa a se aprofundar em si mesmo. E o mais irônico de tudo isso é que enquanto você tenta ajudar, mais você se afunda no mesmo abismo emocional. Jung alertou que esses padrões de projeção são especialmente perigosos porque nos colocam em um papel simbólico: o salvador, o inimigo, o traidor, o pai, a mãe, qualquer coisa menos quem realmente somos. Viver sob essa perspectiva simbólica é viver na ilusão. Você deixa de ser visto como sujeito e passa a ser tratado como um reflexo distorcido da psique do outro. E a única forma de se proteger de um manipulador inconsciente é desenvolver a consciência.
Reconhecer os padrões, cortar os fios invisíveis que te conectam à narrativa emocional dessa pessoa e, mais importante, questionar constantemente se o que você está sentindo realmente é seu ou se foi induzido. Porque o manipulador inconsciente não invade sua vida de forma violenta. Eles entram pela brecha da sua empatia. E uma vez que você reconhece esse padrão, o próximo passo é entender como ele se disfarça ainda mais usando a máscara da persona. Agora que você já foi introduzido à figura do manipulador inconsciente, vamos seguir para um outro tipo psicológico que Jung descreveu como extremamente perigoso, mas muitas vezes invisível aos olhos desavisados: o portador da persona. Você sabe o que é uma persona? Em um mundo onde as aparências muitas vezes importam mais do que a essência, a persona se torna uma das maiores armadilhas psíquicas com as quais lidamos. Vivemos em uma era onde tudo é sobre se parecer e não sobre ser, onde a imagem pública, a postura social, o comportamento de acordo com as expectativas são mais valorizados do que as emoções reais, as vulnerabilidades e os impulsos espontâneos. E isso, Jung sabia, é um grande problema. Quando alguém se identifica demais com sua própria persona, com essa máscara social que usamos para navegar pelo mundo, o que acontece? Eles se desconectam da sua essência, e não só isso, eles distorcem tudo ao seu redor. Jung nos alerta que a persona não é algo intrinsecamente errado. Todos nós usamos essa máscara. Ela nos ajuda a cumprir os papéis sociais que a vida exige, o papel de amigo, de colega, de profissional. Mas o perigo começa quando alguém acredita ser essa máscara. Quando a persona se torna tão rígida, tão inflada, que a pessoa perde o contato com o que realmente é. E o que vemos aqui? O portador da persona não apenas se perde, mas começa a distorcer tudo o que toca. O portador da persona é a encarnação da superficialidade funcional. Eles sabem exatamente o que as outras pessoas esperam deles. Eles falam o que todos querem ouvir. Eles se comportam da maneira correta. Evitam conflitos, mostram a fachada de equilíbrio, mas por trás dessa cortina de controle está uma alma destruída. Eles se sufocam para manter essa imagem intacta. E, mais uma vez, você pode até começar a perceber que algo está errado, algo está faltando, mas você não consegue identificar o quê. Essa falta de autenticidade vai além de um simples desconforto. Ela cria um vácuo. A interação com eles se torna mecânica, ensaiada. E o mais perigoso, eles projetam essa expectativa sobre os outros. Eles esperam que você também se encaixe nesse papel, que você colabore com esse teatro. Se você se desvia um pouco, se expressa de forma verdadeira, com dor, com dúvida, com emoção, eles se retraem, se tornam desconfortáveis, se fecham. O portador da persona é viciado em aprovação. Eles vivem para ser aceitos, reconhecidos, admirados. O problema é que eles fazem isso às custas da sua própria autenticidade. Eles viram prisioneiros de sua própria máscara. E essa obsessão pelo que os outros pensam, pela fachada social, acaba sendo contagiosa. Você começa a policiar a sua própria espontaneidade, começa a medir suas palavras, a esconder suas emoções, a se adaptar para se encaixar na narrativa deles. E, sem perceber, você começa a usar sua própria máscara também. Jung sabia que essa identificação excessiva com a persona é um dos maiores riscos para o processo de individuação. Para quem não está familiarizado, individuação é o processo de se tornar quem realmente somos. A integração do consciente com o inconsciente, o reconhecimento e aceitação de todos os aspectos da nossa psique. Quando alguém é dominado pela persona, essa jornada de autoconhecimento fica bloqueada. Eles não podem crescer, não podem evoluir, pois estão vivendo apenas para agradar aos outros, para se manter na superfície. E o mais insidioso é que esse comportamento não é só prejudicial à própria pessoa,
mas também afeta todos ao redor. A convivência com um portador da persona pode fazer com que você também comece a sentir uma desconexão consigo mesmo. Você se vê mais focado no que os outros esperam de você, no que é politicamente correto em suas emoções e ações e menos em quem você realmente é. Esse é um jogo de ilusão, e quem entra nesse ciclo acaba se tornando parte de um mundo sem profundidade, sem verdade. Jung advertiu que aqueles que vivem apenas para o papel social que desempenham correm o risco de perder a sua própria alma. Eles não são apenas vítimas de uma sociedade superficial, mas também de uma psique que, ao se identificar de forma cega com a persona, se perde nas suas máscaras. Mas o impacto não para por aí. Quando a persona está completamente descontrolada, ela pode se transformar em algo ainda mais perigoso: o proprietário da sombra reprimida. O portador da persona vive com uma pressão constante para manter a fachada. Mas e quando essa pressão explode? O que acontece quando as emoções reprimidas se tornam tão fortes que não podem mais ser ignoradas? É aí que entra o próximo tipo psicológico: o proprietário da sombra reprimida. Essas pessoas vivem com uma necessidade constante de controlar suas emoções. Elas são sempre moderadas, equilibradas, corretas. Nada de excessos. Mas, por trás dessa fachada de equilíbrio, existe uma força prestes a se libertar. Elas empurram para o subconsciente tudo o que consideram inaceitável. As emoções intensas, as raivas, as tristezas, os desejos não realizados. E o que acontece com essa força reprimida? Ela não desaparece. Ela se transforma em sombra. A sombra é tudo aquilo que não queremos ver em nós mesmos. E, como Jung nos ensina, o que você não faz consciente faz parte do seu destino. O proprietário da sombra reprimida vive em constante negação do que há de sombrio dentro de si. Eles podem até ser pessoas admiradas pela sociedade, disciplinadas, educadas, sempre corretas. Mas o que ninguém vê e o que você só percebe mais tarde são os momentos de fúria, de intolerância, de um ressentimento latente que vai crescendo até não poder mais ser contido. E quando isso acontece, não há como voltar atrás. As explosões emocionais são devastadoras. E o mais irônico é que, por mais que se esforcem para manter tudo sob controle, a repressão de suas próprias emoções acaba contaminando tudo ao seu redor. E aqueles próximos a eles sentem-se como se vivessem em um campo minado emocional. Cada palavra dita, cada gesto, cada olhar pode acionar uma explosão que você nunca previu. A sombra não é feita apenas de coisas negativas. Ela também carrega as partes da nossa psique que negamos. Nosso potencial criativo, nossa força interior, nossos desejos legítimos. Mas quando a sombra não é integrada, quando ela é ignorada, tudo isso se transforma em veneno. E esse veneno vai corroendo lentamente as relações, os ambientes e as pessoas ao seu redor. Viver com alguém assim é viver em constante alerta, com a sensação de que o que está embaixo da superfície pode explodir a qualquer momento. E, sem perceber, você começa a se moldar, a se adaptar, a reprimir suas próprias emoções e necessidades, porque está sempre tentando evitar a fúria da sombra que mora dentro daquela pessoa. Agora imagine um próximo tipo, um ainda mais volátil, mais imprevisível, mais perigoso: o complexado. Eles não se escondem atrás de uma máscara social como o portador da persona, nem vivem em constante negação como o proprietário da sombra. Eles são guiados por forças internas que os controlam, sem que tenham consciência disso. Eles são dominados por traumas não resolvidos, por complexos emocionais que podem estourar a qualquer momento.
Vamos mergulhar nesse território explosivo. Imagine viver com alguém que, em um momento, é doce e afetuoso, mas no próximo explode em raiva, se fecha em silêncio ou te acusa de algo que nunca aconteceu. Esse é o mundo do complexado, uma montanha-russa emocional onde você nunca sabe o que vai acontecer. Mas o mais insidioso disso tudo, eles nem sabem que estão sendo controlados por esses complexos. Vamos continuar nossa jornada. Agora, nos aprofundamos em uma figura ainda mais instável, volúvel, imprevisível: o complexado. Imagine um ser que se alterna entre extremos emocionais, alguém que pode ser incrivelmente caloroso, afetuoso e generoso em um momento, mas que, sem qualquer aviso, pode explodir em raiva, se fechar em silêncio ou até mesmo te acusar de algo que você nem faz ideia de onde tenha vindo. Este é o complexo, como Jung nos explicou, um núcleo emocional autônomo que reside em nosso inconsciente, esperando o momento certo para assumir o controle. Eles não são ruins ou perversos, mas são completamente dominados por traumas não resolvidos, memórias reprimidas, emoções que nunca conseguiram processar. Acontece que, ao contrário dos outros tipos que discutimos, o complexado não tem noção de que está sendo controlado. Eles acreditam que estão reagindo de forma racional, mas na realidade estão sendo guiados por ecos de um passado emocional não curado. E o mais insidioso dessa dinâmica não é uma constante. O complexado pode ter momentos de clareza, de carinho, até de arrependimento. Ele pode se aproximar de você com um abraço caloroso, te encher de palavras doces, mas logo depois, sem aviso, sem motivo claro, explode em comportamento descontrolado, hostil, emocionalmente distante. E você fica confuso. Como isso pode acontecer com alguém tão próximo, tão íntimo, tão até então afetuoso? E é nesse ponto que a relação com o complexado se torna viciante. Você começa a tentar entender, achar uma explicação. Porque, veja, há momentos de verdadeira conexão. Existem gestos de carinho, de amor, de autenticidade. Mas esses momentos são seguidos por rupturas imprevisíveis, como se você estivesse sempre em terreno minado emocionalmente. E, como resultado, você começa a se moldar para evitar os gatilhos. Você começa a andar nas pontas dos pés, a medir suas palavras, a evitar certos tópicos, a tentar controlar a situação para não acordar o monstro que dorme dentro dessa pessoa. Mas aqui está a verdade desconfortável. Esse monstro nunca foi causado por você. Ele sempre esteve lá, latente, esperando por qualquer coisa que o faça ressurgir. O complexado não é alguém que se comporta de forma lógica ou racional. Eles estão vivendo na prisão de um trauma passado e, sem perceber, ele comanda suas reações. Eles não controlam suas emoções controlam eles. E o pior é que enquanto você tenta evitar as explosões emocionais dessa pessoa, você começa a fazer o impossível. Você começa a acreditar que, de alguma forma, você é a causa desses altos e baixos. O que, é claro, não é verdade. Você começa a absorver a culpa, a dúvida, o medo de desencadear mais uma explosão emocional. E assim, como uma marioneta, você vai dançando conforme os cordões que o complexado puxa. Cada movimento, cada passo, se tornando mais uma tentativa de não acordar o monstro adormecido dentro dessa pessoa. Mas o que você não percebe é que, ao tentar controlar a situação para que o complexo não se revele, você está alimentando exatamente o que você mais teme. Porque esse monstro não vem de fora. Ele é alimentado pelas sombras não resolvidas dentro dessa pessoa. E sem que ela se dê conta, esses complexos começam a colonizar sua vida, suas ações, suas reações. A questão é que o complexado não é totalmente consciente de seu comportamento. Eles não têm clareza sobre o que está acontecendo e, por isso, reagem de maneira desproporcional a situações cotidianas.
Uma simples crítica pode se transformar em uma explosão de raiva. Uma pequena frustração pode levá-los ao desespero emocional. E você, como alguém que está ao lado, começa a ser vítima dessa oscilação emocional, onde você nunca sabe onde está pisando. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Mas e se eu, de alguma forma, também tiver isso dentro de mim? A resposta, querido espectador, é que todos nós, em algum nível, carregamos nossos próprios complexos. Todos nós temos aspectos da nossa psique que não fomos capazes de integrar, emoções que não conseguimos processar, experiências que ainda não conseguimos curar. O problema não é ter complexos, o problema é ser dominado por eles. O verdadeiro perigo surge quando esses complexos tomam conta da sua vida, sem que você tenha a menor ideia de como e por que isso está acontecendo. Quando você começa a perceber esses padrões em sua própria vida, a verdadeira transformação começa. Porque, e aqui está a chave, a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Quando você se torna consciente dos complexos que o dominam, quando você percebe os gatilhos e começa a trabalhar para integrá-los, você começa a se libertar. E, mais importante, começa a criar relações mais saudáveis, mais autênticas, mais equilibradas. No entanto, a história não acaba aqui. Porque, embora o complexado seja imprevisível e volúvel, há uma figura ainda mais silenciosa, mais sutil, que drena sua energia de uma maneira tão insidiosa que você nem percebe. Essa figura é o vampiro psíquico. E, quando falamos de vampiros psíquicos, estamos falando de uma das formas mais traiçoeiras de esgotamento emocional que existe. Imagine alguém que não te ataca diretamente, não grita, não acusa, mas que, com suas demandas sutis, com sua presença constante e com seu jogo de vitimização, vai lentamente sugando sua energia até você não ter mais forças. Não há gritos, não há disputas, mas, com o tempo, você percebe que está exausto, drenado, vazio, sem saber por quê. Esse é o vampiro psíquico. Ele não te machuca fisicamente, mas sua energia é sugada de forma tão sutil e constante que quando você se dá conta, não sabe mais onde começa o outro e onde você termina. O vampiro psíquico pode parecer carinhoso, compreensível, até mesmo profundamente necessitado. Mas o que ele quer, na verdade, é algo que você não pode lhe dar, sua energia vital. E isso, ao longo do tempo, destrói você. Jung falava sobre as relações simbióticas, aquelas em que duas pessoas se tornam tão dependentes uma da outra que perdem o contato com sua individualidade. E é exatamente isso que o vampiro psíquico busca. Ele não quer evoluir, ele não quer crescer, ele quer se alimentar de você. E a forma como ele faz isso é através de um ciclo de constante demanda emocional, camuflada por uma máscara de carinho e necessidade. Você começa a ceder. Primeiro, um pouco de tempo. Depois, sua atenção. Então você dá mais de si, seus sentimentos, suas emoções, suas energias. E, de repente, você percebe que está preso em um ciclo de auto-perdão e de necessidades que não são suas. A sua vida começa a se ajustar às exigências do outro. E, no final, o que você tem? Um vazio absoluto. Mas o pior é o que vem a seguir. Porque quando o vampiro psíquico sente que já drenou tudo o que você tinha, ele não se satisfaz. Ele começa a inverter os papéis. Ele começa a fazer você se sentir culpado por querer espaço, por precisar de tempo para si mesmo. Você começa a se sentir egoísta por precisar de um momento de descanso, por precisar de silêncio. E isso, no final, é o mais perverso de tudo. Você começa a acreditar que está fazendo algo de errado, que você é o culpado, que você está sendo frio, insensível, autocentrado. E enquanto você vai se moldando a essas crenças, vai perdendo pedaços de si mesmo.